Olá, bem-vindos ao mais um momento de meditação e esse é o nosso última meditação do ano. E nós queremos nesse momento também lembrar como nós fomos surpreendidos neste ano e como nós precisamos lembrar que Deus não nos abandona. Palavra de Salmo, capítulo 139, versículo 5 nos diz: Tu, Senhor, me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Nós precisamos lembrar nesse final de ano, depois de um ano tão complicado, de um ano tão difícil, lembrar quem é o nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é o bom pastor. É o Deus que nos ampara, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que está ao nosso redor e que nós possamos nesse momento lembrar mais uma vez disso, que aonde quer que a gente esteja, Deus está conosco. Bem-vindos a esse momento de meditação e que Deus nos abençoe. Sempre a teu favor, tendo garoas sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te segure bem na sua mão. Pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes temos alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Queridos, eu quero convidá-los neste momento a abaixar sua cabeça, assim como você está, e também termos uma palavra de oração diante de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, que Tu és o Deus do amparo, é o Deus do alento, é o Deus da consolação. Obrigado, Pai, que nós podemos, diante do fim deste ano, que foi um ano tão complicado e que nós tivemos que fazer tantas adaptações e tantas mudanças, que o Senhor também nos mostre que o Senhor permanece, que o Senhor é aquele que também sustenta a nossa vida. Pai, eu quero Te agradecer porque diante deste ano nós podemos continuar com a certeza de que Tu és um Senhor que é o bom pastor. Por isso, Pai, abençoa esse momento de meditação para que essa verdade esteja bem presente nas nossas casas nesse momento. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém. Leitura bíblica de hoje, o texto é de João capítulo 10, versículos 14 ao 16 e depois do versículo 27 ao 29. E nós lemos assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículos 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu li até o versículo 28, né? Texto de João capítulo 10 é um texto que nos lembra que Jesus Cristo é o bom pastor.
nos remete ao Salmo 23, onde diz que Deus é o bom pastor. Essas palavras do bom pastor são ditas a nós também no dia de hoje. Nós não devemos olhar para esse ano e termos a sensação de desamparo. Muito pelo contrário. É justamente no momento da aflição e da angústia que a certeza do amparo se faz mais necessária. Quando nós lemos e cantamos hinos e salmos, nós precisamos lembrar que as pessoas que escreveram estes hinos e estes salmos são pessoas que estiveram num momento de profunda angústia, de profundo sentimento de desamparo, profundo sentimento de estar longe de Deus, mas elas sempre afirmam que Deus está ali. A palavra de João 10 nos quer lembrar de novo, nós não andamos desamparados. Quando Jesus afirma que Ele é o bom pastor, Ele não é um pastor comum. Ele é o pastor que dá a sua própria vida pelas ovelhas. Essa verdade não pode ser esquecida diante das coisas que nós temos enfrentado. Essa verdade não pode ser esquecida quando a gente está com os nossos trabalhos, com os nossos projetos não ocorrendo. Essa palavra ela precisa ser lembrada justamente quando os nossos sonhos, quando as nossas vontades, quando aquilo que a gente programou para um ano inteiro não acontece. Nas reuniões agora de final de ano, nas comunidades aqui da nossa paróquia, foi interessante ouvir as atas de assembleias do ano passado, aonde existiam projetos, foram decididas coisas que seriam feitas nas comunidades, trabalhos que deveriam ser desenvolvidos e coisas que foram programadas e organizadas para o ano de 2020. E muita coisa não foi feita. Mas muita coisa foi feita. E a gente precisa aprender a olhar aquilo que Deus faz no nosso meio. Quantas coisas bonitas nós podemos experimentar diante das dificuldades que nos foram impostas. A igreja ela nunca pereceu diante das dificuldades. A igreja perece quando ela se afasta de Deus. As dificuldades que nos são colocadas na nossa vida nunca deveriam nos afastar de Deus. Muito pelo contrário, deveriam mais ainda nos aproximar do Deus que é o Deus do amparo. É esse Deus que nos ampara, esse Deus que nos socorre, esse Deus que nos sustenta. Nós precisamos lembrar disso nesse final de ano. Lembrar que não foi um ano perdido, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de muitas coisas que a gente nem imaginava ia acontecer. Também foi um ano triste, também foi um ano de perdas, também foi um ano de aflição, um ano onde nós também nos preocupamos. Mas tivemos uma grande oportunidade de mais uma vez lembrar que o nosso Deus é um Deus que ampara, é um Deus que sustenta, é um Deus que nos segura. Queridos, eu quero me despedir de vocês e despedir-me deste ano, não com um sentimento de angústia, frustração e desalento, porque nós somos ovelhas que têm pastor. Nós somos ovelhas que temos quem nos cuida. E é isso que eu quero que você lembre nesse final de ano. Não olhe para as coisas que aconteceram com pesar. Não olhe para as coisas que aconteceram como uma perda. Mas olhe a oportunidade que nós temos de, diante do momento que nós passamos, lembrarmos que nós temos amparo. Lembrarmos que nós não enfrentamos essas lutas sozinhos. Queridos, que essa palavra te sustente nesses dias, porque cada um aqui sabe o que perdeu, sabe o que passou e sabe as aflições que ainda enfrentarão. Cada um aqui sabe como foi duro se despedir de pessoas queridas sem poder fazer um velório. Cada um aqui sabe como foi difícil manter as contas em dia com uma redução das nossas contribuições e uma redução também dos nossos trabalhos. Cada um sabe como foi difícil apertar o cinto, como foi difícil ficar longe dos trabalhos, como foi difícil ficar sem o grupo da UASE, o grupo de homens, o grupo de mulheres, não ter o ensino confirmatório em algumas comunidades, não poder estar junto na juventude. Cada um de nós sabe aquilo que perdeu. Mas nós ganhamos uma grande oportunidade
de lembrarmos mais uma vez que o nosso Deus é um bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Não deixemos os barulhos que nos rondam abafar a voz do bom pastor, que nos chama a descansar em verdes pastos, águas tranquilas. E ainda que nós passemos por vales de sombra e de morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Que essa palavra nos ampare e que essa palavra nos carregue por mais um ano, se assim também Deus nos permitir. Queridos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre ti e que você se sinta sempre amparado diante das lutas, diante das dificuldades, que o Deus do amparo, o Deus bom pastor, te carregue, te sustente e te ajude. Segure na sua mão e tenha a certeza de que Ele é um pastor que está contigo, que te conhece e guarda os teus caminhos. Fiquem todos na paz de Cristo e um abençoado ano de 2021 a todos nós. Um grande abraço a todos. Amém. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar, mas também lembro quem pôde me curar. Consola e foi capaz de aqui morrer. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão e agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou, Ele me abraçou. Pra resistir e prosseguir. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar. E foi capaz de aqui morrer.
acabou. Quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou. Ele me amparou.